Maroto, e o Papo Maroto de hoje me deixou bem intimidado. Eu estava falando aqui nos bastidores, que é uma professora que eu gosto muito, que foi minha professora de História da Mídia, História da Imprensa, que ela é professora, doutora Ana Regina Rego Monteiro, maravilhosa. E hoje ela está aí fazendo mais história, construindo novas perspectivas e atravessando os novos discursos. E a gente vai bater esse papo com ela para falar um pouco sobre democracia e mídia. Onde é que essa democracia existe na mídia e como é que ela é atravessada com o passar do tempo. Tudo bom, professora? Tudo bom? Bom dia, galera do Papo Maroto. Obrigada pelo convite de estar aqui, né? Acho que todos os canais midiáticos são extremamente importantes para que a gente possa levar um pouco de troca, né? Não é só de conhecimento, mas é de troca para essa sociedade nesse momento que é super importante, que a gente preserve história, que a gente preserve memória, porque sem isso a gente está fadado a cometer os mesmos erros. Professora, a gente está vendo Olho Vício, eu não consigo nem chamar só pelo nome. Ana Regina, professora. Ana. O currículo dela é super extenso, gente. Para quem não conhece, procura lá. Eu acho que eu vou deixar o link aqui e também deixar o link nas nossas páginas. E a gente vê que o currículo inteiro trabalha memória, trabalha história e como é que ela se constrói dentro da comunicação. Tem algum momento específico na pesquisa toda ampla que trabalhe a democracia sendo atravessada e por onde é que ela é atravessada? Tem vários momentos que eu foco bastante no processo democrático, né? Sobretudo na minha tese, mas eu também atuei e atuo ainda. Eu me dei férias coletivas como colunista do jornal O Dia, e durante os anos de 2017 e 2018 eu fiz umas 10 colunas só falando sobre democracia, para tentar desconstruir essa questão muito naturalizada de que democracia é esse Estado de direito que você vota, que você elege alguém, né? E durante esse período todo a gente tenta colocar assim, quais são os modelos, quais são os conceitos, né? Como é que o Brasil se insere enquanto democracia? O Brasil é democracia? Né? É um Estado democrático, efetivamente, né? Como é que a mídia tem responsabilidade nessa perpetuação da naturalização? Como é que a mídia, quando, onde, como a gente pode desnaturalizar para além dos vídeos que surgem no seu WhatsApp dizendo isso é democrático, isso não é democrático. E aí eu não uso o conceito de fake news, eu uso o conceito de mentiras, e aí se usa mentiras para se passar uma série de coisas sobre o processo democrático. Então, assim, a gente tem procurado entender o fenômeno e a partir disso a gente tem procurado levar esse debate para todas as esferas onde a gente está. Professora, qual foi a maior dificuldade nessa pesquisa de democracia, nessa pesquisa de memória? Qual é a coisa mais difícil na hora de construir ela? Eu acho que em todos os momentos ditatoriais pelos quais o Brasil passou durante o século XX, né? Pré e pós-ditatoriais também, aí com restrição de liberdades. A gente viu essa semana vários amigos do teatro, do jornalismo, ex-presidente do Sindicato Jornalista colocando que foi preso em 89, foi espancado, teve perna quebrada, que foi o Kenar Cruel. O Moisés Chaves dando declaração de quando foi abordado em praça pública, etc. Então, esses momentos todos, as liberdades civis, não, o direito de ir e vir, de andar, o direito de pensar. Né? Se a gente vai para a música, o que você está fazendo aí na esquina parado? O que você está pensando? Você não pode pensar, você não pode pensar diferente, né? Então, em vários momentos da história brasileira, isso se consolidou, né, como uma coisa natural. E vieram as reações e a gente volta para um Estado democrático incipiente, né? E qual é o nosso papel enquanto comunicadores? Qual é o nosso papel enquanto mídia? Qual é o nosso papel enquanto formadores de opinião? Qual é, sobretudo, o papel da instituição jornalística e a responsabilidade do jornalista? Eu acho que é exatamente esse, é de levar o debate para aquele caminho que não possa nos desviar de uma consolidação de um processo histórico. Mostrar efetivamente os lados da história.
não é simplesmente calar a história, é revelar aquilo que está nos rios da memória, né? Trazer para a sociedade as famílias que foram torturadas, né? As famílias que foram exiladas, os milhares de pessoas que foram, que desapareceram, porque enquanto desaparecido ele não pode ser dado como morto, então ele vai para uma outra estatística. A quantidade de índios que foram exterminados durante o processo da ditadura civil-militar. Então, acho que é uma coisa que o Brasil não pode esquecer. Se a gente tem 400 e tantos mortos, comprovadamente mortos, nos porões da ditadura militar, com torturas absurdas, com crianças torturadas, com mulheres torturadas, procure no site da Comissão Nacional da Verdade, né? Se a gente não pode dizer que esse número é absurdo, mas a gente também não pode mensurar tudo o que aconteceu, porque isso corre num rio de silenciamento. Como é que a gente pode avançar nessa pauta? Qual seria o recado que você daria, tipo assim, para a gente conseguir avançar nessa pauta de democracia, nesse universo de conhecimento e de discursos, qual seria o melhor método? Ou seja, pelo menos o mais fácil para quem não tem muita intimidade com o mundo da democracia e da política? Se você é uma criança ou se você é um adolescente, procure entender que democracia não é só o direito de votar, que os estados democráticos perdem a democracia, inclusive por vias democráticas, através do voto. A gente pode citar a Alemanha, não? A ascensão de Hitler, ela não foi uma imposição militar, muito pelo contrário, ele se tornou chanceler a partir da própria correlação de forças políticas daquele país. Ele foi eleito chanceler. Então, assim, sim, a democracia se pede por vias democráticas. É importante saber que a democracia ela é importante para que cada um dos nossos irmãos e co-irmãos tenham direitos. E os direitos humanos, eles existem para garantir direitos a quem não tem direito. Galera, e a gente vai ficar com aquela frase que é sempre muito bom lembrar, a gente tem que estar sempre atento e bem forte para comemorar e para discutir novas formas de democracia e o que é essa democracia. A professora está sempre aberta para quem tiver a fim de pesquisar memória e também quiser estudar sobre memória ou contribuir com as pesquisas dela. E a gente volta para o estúdio porque a gente tem que continuar esse debate sobre democracia.